O Internacional treina nesta sexta-feira de manhã e continua a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira. O técnico Mano Menezes que já começa a preparar a equipe para esse jogo, que deve conter algumas novidades, principalmente pensando na lateral direita. Além disso, também eu quero te trazer informações nesse momento do Johnny, que é um jogador que, assim que voltar para o Internacional, depois da convocação para os Estados Unidos, o Johnny que nesse momento joga contra o Japão e a Arábia Saudita, o Johnny quando voltar para Porto Alegre vai ter uma reunião com a direção do Internacional para definir a sua saída e o seu futuro para a próxima temporada. E além disso também eu quero te falar sobre Arangues, que deu uma nova entrevista novamente para um jornal sul-americano e trouxe novas informações sobre o Internacional, Brasil e sobre o futuro dele no futebol, principalmente pensando para a temporada de 2023. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveite e inscreve no primeiro botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra, tá bom? Vamos começar então com as informações aqui do Internacional neste momento, né? O Inter que treina nesta sexta-feira, continuando o foco para o jogo da próxima quarta contra o Red Bull Bragantino. Essa é a última semana cheia, basicamente, que o Mano Menezes vai ter, porque depois o Inter tem basicamente uma série de jogos na quarta e no sábado, porque o Inter joga na quarta contra o Red Bull, joga no sábado contra o Palmeiras, contra o Santos, depois na outra semana já joga quarta-feira novamente no Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, e na outra quarta novamente já joga no final de semana. Ou seja, o Inter nesse momento vai ter uma sequência muito grande e o Mano não vai ter tanto tempo para conseguir preparar a equipe para treinar. Ou seja, essa semana vai ser a última semana assim que o Mano vai ter para conseguir ter um melhor preparo da equipe. Tá certo que depois de 4 rodadas o Inter volta, né, a folgar durante uma semana inteira. Mas o Inter que continua com uma grande mistério, que é na lateral direita. O Mano ainda vem treinando várias alternativas na lateral direita. A gente sabe que a tendência é que o Igor Gomes possa atuar na lateral direita, mas não dá para se descartar, por exemplo, o Matheus Dias, o Alan Anis e até mesmo a improvisação, por exemplo, né, envolvendo o Elenilson. A gente sabe que o Matheus Dias já também é considerado uma improvisação e até o Igor Gomes, que chegou mais para ser um zagueiro, também já se considera uma improvisação. O único lateral de origem mesmo que o Inter tem à disposição é realmente o Alan Anis, mas ainda é um jogador muito jovem, muito verde, que precisa ser lapidado e por isso que o Mano Menezes pode optar por não colocar o jogador nessa próxima quarta-feira. Passando para mais informações agora, né? Eu quero te falar basicamente sobre o Johnny, tá? O Johnny que está, né, com a seleção norte-americana, inclusive existe uma expectativa para o Johnny conseguir ganhar uma minutagem muito boa lá nos Estados Unidos. E o Johnny, assim que retornar agora para o Brasil, né, retornar para o Internacional, voltar para o CT Parque Gigante, o Mano e seu empresário vão ter uma reunião com a direção do Internacional. Por quê? Porque o Johnny ele vem tendo muitas sondagens do futebol espanhol, italiano, da MLS, né, do futebol dos Estados Unidos, e agora já começa também a ter sondagens do futebol alemão. Ou seja, o Johnny tem muita sondagem e vai começar a chegar propostas. Isso é muito bom para o Inter, porque quanto mais clubes interessados no Johnny, mais ele valoriza, né? Porque vai começar a ter basicamente um leilão pelo jogador. O principal fato que faz o Johnny ficar valorizado é o fato dele ser brasileiro e se naturalizar estadunidense, né? Ser um jogador que está na seleção dos Estados Unidos, né? Tem uma certa valorização, né? Por ser um brasileiro e tal, né? É um jogador diferente, por ser uma posição que está valorizada no momento, por ter possibilidade de ir à Copa do Mundo e por ser nesse momento titular do Internacional e ter menos de 22 anos de idade. São alguns fatores que fazem o Johnny ser valorizado nesse momento.
A direção pede cerca de 4 milhões cerca de 10 milhões, perdão, de euros para liberar o jogador. A maioria da porcentagem dos direitos econômicos é do Inter, né? Uma parte ainda é do seu empresário. A gente sabe que o Inter vai ficar com a parte depois que o Johnny for vendido, em função dele ser da base do Inter. O Inter vai ter aquele bônus de solidariedade da FIFA de 5%. Né? O Inter também pode optar por segurar uma parte ainda para um futuro. Então, o Inter ainda tem que ter essa reunião com o Johnny. Mas em função dessas muitas sondagens que vem tendo, o Inter não vai conseguir segurar o Johnny por muito tempo. A ideia do Inter nem é segurar o Johnny, é vender em 2023 para conseguir bater a meta orçamentária do Inter e daí já novamente trazer jovens, como por exemplo Patrick de Luca e Felipe Machado, que são dois nomes que estão na mira do Inter para a próxima temporada e também são dois volantes jovens, né? O Patrick de Luca com 22 e também o Felipe Machado com também 22 anos. Porém, neste momento, né, o Inter vai querer ver a melhor proposta. E além do Johnny, Maurício também é outro jogador, né, que por ter um grande empresário que é o André Cury, né, por já ter participado da seleção brasileira sub-20, por ser titular do Inter, né, e por ser uma posição que também está muito valorizada, também se espera que esse jogador possa se valorizar muito bem. Na metade desse ano já chegou uma sondagem forte pelo Maurício de 6 milhões de euros. O Inter só começa a negociar o Maurício a partir de 12 milhões de euros, o dobro do valor, né, que é o que o Inter pretende arrecadar. Então o Inter quer arrecadar pelo menos com o Johnny e com o Maurício pelo menos 20 milhões de euros para conseguir bater a meta orçamentária da próxima temporada, né? Se a gente for, por exemplo, colocar no real, né, colocar 20 milhões de euros no real, caso o Inter lucrasse 100% desse valor, né, a gente está falando de 120 milhões de reais que pode pingar no Internacional com essas duas vendas, que já ajudariam muito o Internacional, pensando numa maneira institucional financeira para o Inter, né, e até para ajudar o Inter a trazer reforços para a temporada de 2023, né, pensando numa Libertadores. Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Charles Arangues, né? Continuando essa novela que eu não sei nem se já é novela mexicana, né? Já tá indo até pro nível mais alto que novela mexicana. O Arangues que todo ano tá para pintar no Internacional e agora começou a dar entrevista, né, para um monte de portais sul-americanos, né? Na última entrevista agora que a gente teve, eu já tinha falado para vocês de uma entrevista anterior que tinha dado, agora ele deu uma nova entrevista. Nessa nova entrevista, basicamente, o Arangues, ele confirmou realmente a informação que a gente tinha anteriormente, trazida pelo Jorge Nicola, se não me engano, que o Arangues queria retornar para o futebol brasileiro em 2023. A gente sabe que tem contrato até julho com o Bayer Leverkusen, mas já existe uma possibilidade de rescisão de contrato agora em janeiro. Inclusive, alguns clubes brasileiros teriam certo interesse de jogadores, só teria que ver a questão salarial para isso. O Arangues também confirmou que já teve contato sim real com o Internacional, foi a primeira vez, de acordo com o Arangues, que teve um contato real agora em agosto, mas a negociação acabou não fechando em função do Bayer Leverkusen. Na fala do Arangues acabou não liberando o jogador. A gente sabe que o Inter acabou desistindo do jogador, principalmente depois da eliminação para o Melgar na Conmebol Sul-Americana, porque o Inter acabou tendo que fazer um corte de gastos ali, né, com a chegada do Arangues. Ele ia chegar numa semifinal de Sul-Americana, basicamente, né, para o Inter ter um reforço a mais e conseguir levar esse título e ter um título de expressão da gestão Alessandro Barcelos. Acabou sendo eliminado para o Melgar. E o que o Arangues quer nesse momento, né, seria uma volta para o futebol brasileiro, mas ele não descartou, por exemplo, também voltar para o futebol chileno. É um jogador de 33 anos, a gente sabe que já está chegando no final da carreira. O Inter até tem um certo interesse no jogador, porém a tendência é que ele não venha para o Internacional em 2023. O Mano Menezes enxerga que nesse momento o Arangues já é um jogador que está com uma idade avançada, que tem um salário alto. Na visão do Mano Menezes não seria um jogador tão interessante. Ele preferiria investir em peças um pouco mais jovens, com 26, 27 anos, mas também com um salário parecido, mas com jogadores que estariam no auge, que não é o caso do Arangues nesse momento. Ou seja, na visão do Mano, ele quer trazer um outro nome. Por isso que a tendência que eu posso passar para vocês, até para não de vocês, é que o Arangues não venha para 2023 e vá para um outro clube de futebol brasileiro ou até mesmo futebol chileno. E também falou sobre a possibilidade de futebol espanhol, que também é algo que não está descartado nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Não esquece de ir aqui no primeiro link na descrição. Confira o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui!